Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, hoje eu quero começar o programa com uma pergunta que chegou pra gente muito interessante e me deixou intrigado, que diz sobre a eleição, sobre a predestinação. A pergunta dizia assim: se vocês não acreditam na doutrina da eleição, então me explique alguns textos. E foi colocado alguns textos e eu vou abrir um dos textos aqui para a gente começar o programa e refletir um pouquinho no que está dizendo. Diz o seguinte, Romanos 9, a partir do verso 10, diz o seguinte: os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. Lendo esse texto, realmente dá-nos a entender de que Deus já escolhe as pessoas a serem salvas e outras a serem perdidas. Aparentemente aqui, Deus está dizendo que, Paulo está dizendo aqui que Deus escolheu um filho de Isaque. Um filho. Agora, como entender a questão da doutrina da eleição? Ela é bíblica ou não? Uma vez salvos, salvos para sempre? Deus realmente escolhe as pessoas que Ele querem levar para o reino dos céus? Ou não? Aqueles que já aceitaram a Jesus já estão salvos? Existe de fato predestinação? Como entender isso? Esta e outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Um abraço hoje é muito especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Hoje, a rede de rádios Novo Tempo completa 25 anos de audiência. Um abraço a todos os nossos parceiros, locutores aí de todas as emissoras de rádio Novo Tempo espalhado pelo nosso país. E a você, ouvinte, que é assíduo ouvinte da Rádio Novo Tempo. É um prazer muito grande estarmos aqui em conexão com a rádio, também chegando a você que nos acompanha através da rádio. Um abraço todo especial a toda a equipe da Rádio Novo Tempo, pessoal que está no ar aí, Veríssimo que está no ar, ou quem sabe outro que está em qualquer lugar, em alguma rádio aí. Sinta-se abraçado aqui pelos parceiros do programa Na Mira da Verdade. Sejam muito bem-vindos, já estamos no ar, agora são 9 horas e 6 minutos ao vivo aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa que você pergunta, nós colocamos o professor na mira da verdade, ele tem a obrigação de responder tudo baseado na palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e vamos colocá-lo na mira. Para isso, vamos começar cumprimentando. E aí, professor, você está preparado para mais uma bateria de mísseis aí para você, meu amigo? Pois olha, amigo, espero que sim. Uma satisfação estar aqui novamente com você e com o nosso telespectador e ouvinte também da Rádio Novo Tempo. E vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer hoje sobre esse assunto da eleição, da predestinação. E vejamos também o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre outras questões e perguntas que os nossos amigos vão nos enviar. Que Deus guarde a vocês e obrigado por nos permitir entrar na sua casa neste momento. Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é
981510101. Você está vendo aí no seu televisor? 12 981510101. Você manda para a gente, eu recebo aqui na hora, como já está chegando perguntas e não param de chegar. Obrigado pela sua participação. Mas você também tem como mandar as suas perguntas através das redes sociais e do nosso blog. Pelo Facebook, você manda namiradaverdade.nt. Eu recebo aqui na hora. Pelo Twitter, @namiradaverdade. E pelo nosso blog é só você acessar novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Você tem várias formas de mandar a sua pergunta. Não desista não, manda suas perguntas que a qualquer momento ela é pescada aqui e colocada na mira. Professor Leandro Quadros, vamos começar aqui. A questão é a seguinte, quem mandou essa pergunta foi o André Prado pelo Facebook agora há pouco, e ele diz o seguinte: minha pergunta é referente a Jeremias 1:5, Romanos 9:10-23 e João 6:44. Sabendo que vocês não são adeptos da doutrina da eleição, qual a interpretação que vocês adventistas do sétimo dia dão para essas passagens bíblicas? Como você viu aí, professor, eu já li uma delas, Romanos 9, de 10-23. Agora eu queria ler ali Jeremias, eu já marquei aqui na minha Bíblia, Jeremias, o capítulo 1, verso 5, também nos diz algo interessante. Olha só, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Olha aí, é um texto onde demonstra que Deus já havia escolhido no ventre da mãe aquela criança que seria um profeta, professor. E o outro texto é João 6:44, que diz o seguinte, vamos ver aqui, João 6:44. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Professor Leandro Quadros, esses textos não nos mostram que Deus escolhe determinadas pessoas para a salvação? Ou seja, já estão escolhidos, já estão eleitos, já estão predestinados a ser salvos. Como entender isso? Tito, é uma pergunta muito interessante que você escolheu do Facebook. Muito boa essa pergunta do nosso amigo que nos enviou. E vamos fazer uma observação antes de abordar esses textos. Primeiramente, nós cremos na doutrina da eleição, mas não na doutrina da eleição como é ensinada por calvinistas, né? Os seguidores de João Calvino, reformador protestante do século XVI. Nós cremos na doutrina da eleição bíblica, não na doutrina calvinista. Qual é a diferença? Na doutrina da eleição calvinista, Deus elege um indivíduo e exclui outros. Na doutrina bíblica de eleição, a eleição de Deus não é excludente. Deus, ao eleger uma pessoa para a salvação ou chamar uma pessoa para uma função, Deus não está tirando outras pessoas da salvação. E como que nós podemos perceber isso? Vamos começar analisando Jeremias 1:5, que é o texto mais fácil. Ali diz que Deus separou Jeremias para ser profeta. Deus deu uma função para ele antes mesmo dele nascer. Agora eu lhe pergunto, o fato de Deus eleger Jeremias para ser profeta, isso significa que Deus exclui outras pessoas da salvação? Nada disso é ensinado no texto. Simplesmente o texto nos mostra que antes de nascermos, Deus nos convida, nos elege, nos chama para certas funções. E Jeremias foi chamado para a função de profeta. Agora, o fato de Jeremias ser chamado para ser profeta, isso não exclui outras pessoas do dom profético e muito menos da salvação. Outro detalhe, João 6,44, quando afirma que só pode vir a Jesus uma pessoa que o Pai conduz. Realmente, só pode vir a Jesus uma pessoa que o Pai conduz. Agora, será que o Pai escolhe alguns e não conduz outros? Não é esse o ensino bíblico, né? Se você ler João 6,44, seria importantíssimo você considerar esse texto à luz de João 3,16, por exemplo, que é um texto tão conhecido por todos nós, e você vai perceber que mesmo o Pai conduzindo as pessoas à salvação, essa condução não exclui outras pessoas. Na verdade, as outras pessoas são excluídas porque elas mesmas assim o quiseram. A eleição, como é ensinada na Bíblia, não é algo excludente.
Deus chama o indivíduo para uma função e rejeita outros. Não, não é isso que a Bíblia ensina, não é? Então vamos para João 3,16, que é o primeiro texto que você deve analisar juntamente com João 6,44. João capítulo 3, verso 16, diz o seguinte, que é um texto que fala muito da salvação e nós gostamos muito como cristãos, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse texto aqui mostra que a salvação, ela é oferecida de maneira universal. Não estou falando do universalismo, de que Deus, no fim das contas, vai salvar a todo mundo. Não é isso. Porque nem todos vão querer. Agora, esse texto de João 3,16 mostra que Deus não amou só uma parcela da humanidade. Deus amou o mundo. Deus amou todos, ao ponto de ele entregar a Jesus para que todos os que crescem em Jesus tivessem a vida eterna. Agora, seria importante também você analisar João capítulo 10, que no verso 9 diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, a salvação é para quem aceita Cristo como Salvador. E ela é oferecida a todos. Deus não está excluindo ninguém aqui. Um outro detalhe a você considerar. Se Deus, ao eleger algumas pessoas, exclui outras, então Deus é o responsável direto pelo pecado. E aí nós vamos criar uma heresia tão diabólica que aí vai ser até difícil mantermos o nosso nome de cristãos. Porque se Deus elege alguns e exclui outros por sua, entre aspas, soberana vontade, por que a sua soberana vontade não foi mais competente ao ponto de ele eleger mais pessoas ainda para a salvação? Nós estamos atribuindo a Deus um caráter que, na verdade, pertence ao diabo, né? Se você crer que Deus, ao eleger pessoas para a salvação, ele exclui outras, você está chamando Deus de preconceituoso. E aí Romanos 2,11 não poderia estar na Bíblia, ali é dito que Deus não faz acepção de pessoas. Então, a doutrina bíblica da eleição, como é compreendida em muitos meios calvinistas, ela é totalmente distorcida, né? A eleição de Deus ocorre sim com base no pré-conhecimento que Deus tem de tudo, mas isso não é excludente. E você quer ver uma outra coisa importante sobre a eleição? Você sabia que a eleição bíblica precisa ser, o crente precisa confirmar a eleição dele? Isso aí é verdade. Não é o fato de Deus me eleger para a salvação ou para uma função que isso significa que eu não tenha que confirmar essa eleição. Jeremias foi eleito para ser profeta. Agora, se ele não confirmasse o seu chamado, Deus não ia mais contar com ele. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz 2 Pedro 1,10. E aí eu recomendo que você, que segue alguma teologia calvinista, analise esse texto com muita atenção, com muito carinho, lendo-o pausadamente, para você perceber que na teologia bíblica da eleição não há lugar para esta compreensão calvinista que distorce o caráter de Deus, não é? Então, 2 Pedro 1,10 diz assim, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Veja como é bom analisarmos as palavras do texto. Primeiro, Pedro diz assim, empenhem-se ainda mais, ou seja, não é só o fato de Deus eleger que está tudo certo. Eu tenho que empenhar para confirmar a minha eleição. E aí Pedro utiliza um outro termo, empenhe-se para consolidar, ou seja, você tem que firmar-se na salvação, o chamado e a eleição. E aí tem uma conjunção aqui, uma condição, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Isso significa que eu posso não agir dessa forma e tropeçar. Há uma condicional aqui. Se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então é óbvio que na doutrina bíblica da eleição, nós precisamos confirmar a cada dia o nosso chamado que foi feito por Deus. E como que nós fazemos isso? Todos os dias, entregando a nossa vida a Deus,
tendo um relacionamento íntimo com Ele. Porque se nós acharmos que por sermos chamados ou eleitos ou predestinados, entre aspas, não podemos mais cair, aí isso sim promove uma arrogância, um orgulho espiritual e isso vai levar o indivíduo a cair. Porque Pedro fala, vocês têm que confirmar, consolidar o chamado de vocês. Se agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. Ou seja, se vocês não agirem dessa forma, se vocês não confirmarem, não consolidarem o chamado e a eleição, vocês vão tropeçar. Então é isso que Pedro está dizendo. Isso confirma o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:12, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Para finalizarmos, fazer um comentário rápido agora sobre Romanos 9. Não vou me ater aos detalhes do texto, mas você pode entrar no blog do Namira ou no YouTube e digitar Romanos 9 e nós já demos algumas explicações detalhadas de Romanos 9. Agora, veja que interessante, você deve ler Romanos capítulo 9 juntamente com Romanos 10, 11 e Gênesis 25. Por quê? Quando Deus fala que Ele amou Jacó e aborreceu Esaú, isso não significa que Deus, ao eleger Jacó para ser aquele por meio de quem Ele abençoaria as nações, isso não significa que Ele excluiu Esaú da salvação. Pelo contrário. Se você ler Gênesis 25, você percebe duas coisas importantes. Deus elegeu Jacó para ser ali aquele por meio de quem as nações seriam abençoadas, mas Deus também prometeu que Esaú, mesmo não sendo chamado para aquela função, Deus disse que abençoaria a descendência de Esaú também. Então veja, o chamado de Jacó não excluiu Esaú da salvação. Deus chamou Jacó porque Deus, no seu pré-conhecimento, na sua pré-ciência, Ele já sabia com quem Ele iria poder contar. E mais um detalhe, se você ler Gênesis 25, você percebe uma outra coisa interessantíssima. Que Esaú, por livre e espontânea vontade, rejeitou o seu direito de primogenitura. Deus, por antecipação, Ele sabia o tipo de caráter que cada um teria. Então Deus contou com Jacó. Agora, o fato de Deus eleger Jacó para esta função de abençoar todas as famílias da terra por meio dele, isso não significa que Deus excluiu Esaú da salvação eterna. Simplesmente, Esaú não foi chamado para aquela função, porque Esaú, no seu caráter, já se revelou em Gênesis 25 que ele não era digno daquilo. Agora, será que Deus predestinou Esaú para rejeitar a sua primogenitura? Você entra no problema de novo da questão do pecado. Se Deus é soberano ao ponto de predestinar com que tudo aconteça, então Deus é responsável pelo seu sofrimento, Deus é responsável pelo meu sofrimento, Deus é responsável até mesmo pela escolha do diabo em ser diabo. E aí o diabo poderia perfeitamente no juízo final se justificar dizendo o seguinte: Deus, mas por que você vai me condenar se você me predestinou para eu ser assim? Aí não basta simplesmente Deus aparecer e dizer assim, não, eu predestinei porque eu sou soberano e pronto. Não é assim que o universo funciona. Na verdade, isso não é soberania, isso é tirania. Então não confundamos soberania com tirania. A soberania divina elege, mas ela respeita as pessoas. Deus não vai colocar ninguém pelo colarinho no céu e ao mesmo tempo não vai colocar ninguém pelo pescoço no inferno eterno. Me refiro ao inferno eterno quando eu falo nas consequências do castigo, né? Não no castigo em si. Então Deus não vai fazer isso. Analise o conjunto de textos das Escrituras. Veja também, querido amigo, querida amiga, as implicações teológicas e filosóficas disso. E você vai perceber que a doutrina da eleição, como ensinada nos meios calvinistas, é impossível de ser aceita. Não tem base bíblica alguma e consegue tornar o caráter de Deus pior do que o caráter do diabo, infelizmente. Muito bem, professor. É importante a gente gastar mesmo que seja um tempo maior para esse assunto, porque é uma questão que realmente a gente tem muitas dúvidas e a palavra de Deus vai nos direcionando para isso. Eu queria dizer para você, que se de repente você não concorda com alguma coisa que a gente está dizendo aqui, por favor, escreva para a gente.
Mande para a gente o seu questionamento, a sua réplica. Enfim, nós temos o prazer de esclarecer, baseado única e exclusivamente na palavra de Deus. Participe do programa mandando as suas perguntas. Tem um SMS aqui que chegou para a gente aqui. Quem mandou, deixa eu ver, foi o Pedro Silva. E ele diz o seguinte... já mandou várias perguntas, mas a primeira pergunta dele aqui... Não, já mandou várias, já mudou a pergunta dele aqui. Já mudou a pergunta, amigo Tito? É mesmo nesse mesmo assunto. Professor, sou adventista e tenho uma vontade imensa de usar um cabelo black como alguns jogadores. Não, já é outra pergunta. O Pedro Silva, você mandou várias perguntas aqui. Tá aqui. Essa aqui que é dele, ó. Pedro Silva de Brasília. Qual o significado das mensagens angélicas e qual o significado da guarda do sábado ser o selo de Deus? Ele já mandou 5 perguntas aqui, o Pedro. Vamos lá, vamos resumidamente ajudar o nosso irmão e telespectador. Querido amigo telespectador e ouvinte, em Apocalipse 14, 6 a 12, Deus tem 3 últimos recados para a humanidade, que nós chamamos de 3 mensagens angélicas, porque na visão que João teve, 3 anjos aparecem dando aquelas mensagens. Esses anjos simbolizam os mensageiros, os filhos de Deus dos últimos dias, que vão levar esses 3 últimos recados. Então, esses 3 últimos recados de Apocalipse 14, 6 a 12, eles chamam a humanidade a adorar a Deus, a não se filiar à Babilônia, à confusão religiosa que há no mundo. Na verdade, Deus convida a abandonar a confusão religiosa. E o terceiro recado é uma advertência contra aceitar o sinal da besta. Nós cremos, com base na Bíblia, que esse sinal da besta será uma falsa observância de um falso dia de repouso. Hoje, ninguém que observa o domingo tem o sinal da besta. Não é crença adventista que o observador do domingo tem o sinal da besta. Nada disso. Quem fala isso não sabe do assunto, acha que estudou alguma coisa, mas não estudou nada. Cremos sim que no futuro, quando toda a humanidade tiver condições de saber qual é o verdadeiro dia de guarda, qual é o verdadeiro dia que evoca a autoridade de Deus como Criador, aí sim vamos ter que decidir entre aceitar o 7º dia como dia de guarda em honra ao Criador ou o domingo como um sinal da autoridade do papado. Então, as 3 mensagens angélicas são 3 advertências de Deus para não aceitarmos um falso dia de guarda e uma falsa adoração nos últimos dias. Então, resumidamente, é isso. Então, leia Apocalipse 14, 6 a 12. Você vai perceber no verso 12 que a obediência a Deus pela graça está vinculada, né? Porque diz assim que os filhos de Deus são caracterizados por guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. E você vai perceber, lendo também o livro Grande Conflito, da escritora cristã adventista Ellen White, que nos últimos dias, não é, quando for dado um decreto dominical, aí sim essa questão vai ser um ponto decisivo e você e eu precisamos saber disso para que quando as coisas acontecerem, nós possamos saber de qual lado iremos estar. Então, resumidamente, é isso. Recomendo a leitura de Apocalipse 14, 6 a 12 e a obra O Grande Conflito para quem quiser entrar em mais detalhes. E por que o selo de Deus é apresentado como sendo o sábado, professor? Porque o que o selo fazia nos tempos bíblicos, Tito? O selo, uma pessoa, nos tempos bíblicos, quando colocava o seu selo, era uma espécie de um carimbo de identificação de que aquele documento pertencia àquele proprietário, né? Aquela pessoa que realmente está assinando. É para autenticar. Então, o sábado é o selo de Deus, de acordo com Ezequiel 20, 12 e 20, no sentido de que aquele que adora a Deus no seu santo dia, ele é identificado como realmente uma pessoa que aceita a soberania de Deus na vida dela. Então é nesse sentido que o sábado é um selo. Ele identifica quem aceita a Deus como soberano e criador. E é um selo que é colocado na nossa mente, porque ele é colocado, ele é aceito racionalmente, ele é aceito internamente. Por isso, essa simbologia do selo.
É como se Deus carimbasse e dissesse o seguinte: esse filho me adora como seu criador. Então é uma forma de Deus comunicar que aquele que o adora em espírito e em verdade e no seu verdadeiro dia de repouso, Deus o sela. Deus demonstra perante a humanidade que ele pertence a Deus. Que ele aceitou realmente a soberania de Deus e não a soberania do homem. E é interessante que o quarto mandamento, na lei de Deus, ele é estratégico ali, porque é o único mandamento onde tem a relação do ser humano com Deus, diretamente, não é isso, professor? É um mandamento importantíssimo, Tito, porque ali em Êxodo 20:11, né, como você bem falou, é dada a razão para guardarmos o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, não é, amigo ouvinte, uma salvação pelas obras. Não é isso. Em Êxodo 20:11 é dada a razão para adorarmos a Deus no 7º dia da semana. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E no 7º dia descansou. Se você perceber, é a mesma fraseologia, praticamente a mesma fraseologia usada em Apocalipse 14:7, onde há o primeiro grande recado de Deus, dos 3, o primeiro grande recado para a humanidade. É um convite realmente para reconhecermos a Deus como Criador. E o mandamento do sábado, como bem escreveu Ellen White, ele é uma proteção, né, contra a teoria macroevolucionista, não é? Então, se eu creio que Deus é o Criador e eu observo o seu 7º dia em memorial ao seu poder criador, até o fim dos tempos eu vou demonstrar a qual lado estou. Ao lado do ensino bíblico, criacionista, e não do ensino macroevolucionista. Então são várias questões envolvidas em torno disso. Ok, professor, muito bem. Bom, para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS, o número é 12 981 510101. É bem fácil. 981510101. Você manda aí o seu torpedinho e a gente recebe aqui. Já chegaram mais de 250 perguntas, mas a qualquer momento a sua pode ser laçada aqui nesse aparelho. Ou então, você pode mandar as suas perguntas pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e no nosso blog, que além de você ver ali os vários temas que colocamos ali semanalmente, você também pode mandar a sua pergunta quando o programa está no ar, ao vivo. E agora, se você entrar lá no nosso blog, você vai ver que o programa está no ar e você pode mandar a sua pergunta que ela chega na hora para mim aqui, tá bom? Participe do nosso programa, aproveite o intervalo, nós vamos para um breve intervalo rapidinho, mas você pode mandar as suas perguntas para a gente, nós vamos colocar na mira. Um abraço, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9h33, estamos ao vivo aqui na TV Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de responder, portanto não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser sobre a palavra de Deus, sobre religião, sobre alguma doutrina que você entende de uma forma, quer saber o que a Bíblia fala de fato. Enfim, pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Eu queria dar um recadinho para você que neste final de semana, uma grande equipe da TV Novo Tempo vai estar aí em Manaus. Você que está nos assistindo aí direto de Manaus, nós vamos estar aí na caravana Novo Tempo em Manaus, que vai ser lá na Arena Amazonas. Então, olha, quem tiver aí a oportunidade de conhecer alguns dos apresentadores na Mira da Verdade, vai estar o Arauz do Rei e muitos outros cantores, vai ser uma festa fantástica lá na Arena Amazônia. Se você tiver a chance, vai ser no dia 16, às 16h30, eu só queria dar um recadinho para vocês. Vai ter alguns ingressos, para você poder entrar lá, você vai ter que ter o seu ingresso. O ingresso vai ser completamente gratuito, mas você tem que pegar esse ingresso em uma igreja adventista. Então dá uma passadinha em alguma igreja adventista lá e fala assim, ó, eu quero ir no programa da Caravana Novo Tempo lá na Arena Amazônia, para participar desse programa. É só você ir numa igreja adventista, pegar o seu ingresso, e se você não sabe onde tem uma igreja adventista, você pode encontrar uma igreja através do site encontreumaigreja.com. Se você entrar lá em encontreumaigreja.com, você vai achar uma igreja adventista perto de você, tá bom? Passe na igreja, pega o seu ingresso e nesse final de semana nós vamos estar lá. Você vai ter a chance de nos conhecer pessoalmente,
Professor Leandro Quadros, infelizmente, dessa vez não vai poder ir, né, professor? Pois é, amigo. Mas eu vou estar lá junto com você, vai estar o pastor Ivan, vai estar o pastor Arilton, vai estar o pastor Antônio Toss, vai estar a Glaucia, vai ter muita gente lá que você vai poder tirar uma foto, conversar um pouquinho, tá bom? Será um prazer estar pertinho de você. Bom, vamos continuar a programação porque, olha, pergunta não para aqui. O SMS, tem gente que acha que pode ligar aqui, que eu vou atender. Eu não vou atender. Isso aqui é para você mandar o seu SMS. O número é 12 981510101. Mande a sua pergunta que eu recebo aqui na hora. Ou então acesse as nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Olha aqui, ó, estão ligando aqui. Ó, não é para ligar, não vou atender, é para você mandar SMS. SMS, tá bom? Mande aqui o seu SMS pra gente. Bom, aqui pelo Facebook, o Estevão Clós Lima pergunta o seguinte. Ele já diz o seguinte: olha, é a terceira semana que eu pergunto isso e não me respondem, Tito. Infelizmente chegam milhares de perguntas e quem sabe não deu tempo de achar a sua pergunta ali. Mas hoje ela está na mira. E ele diz o seguinte: professor Leandro Quadros, preste atenção. Lutero, durante a reforma religiosa, condenava a transubstanciação e era a favor da consubstanciação. Professor, qual das duas é correta? Primeiro você explica pra gente, transubstanciação e consubstanciação. O que é isso? Pra gente entender aqui. O que é isso que nem eu sei? Vamos lá, meus amigos. Veja bem, transubstanciação é a crença de que o pão e o vinho, né, na Santa Ceia, são literalmente transformados no corpo e no sangue de Cristo. Essa é uma crença católica apostólica romana, né? E consubstanciação era a crença de Lutero, né, de que na verdade Cristo estava presente em pessoa na Santa Ceia, mas que não que os elementos pão e vinho se transformassem literalmente no sangue de Cristo. Então é isso. Agora, nós cremos que a posição mais equilibrada é aquela que nós encontramos ali em João capítulo 13, né? Então, se você ler como Cristo celebrou a ceia, e se você ler também 1 Coríntios 11, você percebe que os emblemas da Santa Ceia, ou seja, o pão e o vinho, são símbolos, na verdade, do sangue do corpo de Cristo. E quando você na Santa Ceia participa, come daquele pão sem fermento, que é um símbolo do corpo de Cristo sem pecado, e bebe daquele puro suco da uva sem álcool, símbolo do sangue perfeito de Jesus derramado na cruz, você está simbolicamente reafirmando o seu compromisso com Cristo. Tá? Então, só vou ler um texto aqui para você, 1 Coríntios 11, e aí eu vou te dizer depois por que em João 13 há, na nossa opinião, a melhor maneira de nós compreendermos assim como um todo e de forma mais plena a Santa Ceia como ensinada na Bíblia. Então aqui em 1 Coríntios 11, 26, Paulo disse o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, a Santa Ceia é um lembrete de que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e de que Ele um dia voltará para nos buscar. Por isso que é dito aqui para nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Tá, ok? E em João 13 você vê a Santa Ceia sendo comemorada de forma mais plena, porque nela ali existe o lava-pés. O que é a cerimônia do lava-pés? É uma cerimônia que não deveria faltar em nenhuma igreja cristã. Alguns pensam que Cristo lavou os pés dos discípulos durante a ceia apenas por uma questão cultural, mas é muito mais do que isso. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 13, você perceberá que o lava-pés tem uma questão muito mais profunda e abrangente do que uma questão cultural, ou seja, lavar os pés de alguém simplesmente para demonstrar que recebeu bem esta pessoa na sua casa. Não. Se você ler aqui, ó, João 13, 14, olha o que Cristo falou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu
lhes fiz. Ou seja, Cristo deu o exemplo de lavar os pés dos discípulos na Santa Ceia para que nós, seus seguidores, seguíssemos o exemplo. E qual é a importância do lava-pés? Quando você lê João 13, 10, você percebe que Pedro havia se negado a deixar que Cristo lavasse os pés dele. E aí, Cristo falou assim, se você não me deixar que eu faça isso, você não tem parte comigo. E aí Pedro se apavorou, então lava-me, Senhor Deus, não somente os pés, mas até mesmo a cabeça. E aí Jesus falou em João 13:10 assim, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Então aqui Cristo faz uma referência ao seguinte, aquele que já me aceitou como Salvador, já é batizado, você só tem que lavar os pés agora. Ou seja, o lava-pés é tipo de um mini batismo. É um lembrete constante de que Cristo é o nosso Salvador e uma forma de, na Santa Ceia, nós demonstrarmos perante um irmão que não somos melhor e nem maiores do que ele. Isso prepara o nosso coração, deixando-nos mais humildes para usarmos o pão e o suco da uva que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Então, eu queria só entrar nesse detalhe do lava-pés, porque eu sei que muitos queridos irmãos que acompanham o programa Na Mira da Verdade não têm essa cerimônia na igreja deles. Então, leia João 13 e peça para o seu líder colocar essa cerimônia importantíssima na Santa Ceia de vocês também. Ok, professor, muito bem. Há uma perguntinha aqui, olha, que chegou pelo nosso blog. Foi o Laércio Andrade, ele é de Caucaia, Ceará, e ele pergunta o seguinte, amigo Tito, satisfação enorme participar desse programa, obrigado pela sua participação, Laércio. Um abraço ao professor Leandro Quadros. Estou intrigado com uns versículos que está em Daniel 11, de 31 a 35. Ali fala de um tal concerto e um santuário que irá ser profanado e também de sábios que irão ensinar a muitos mais que irão passar por uma prova. É isso mesmo, professor? Quem são exatamente esses sábios? Olha aí, professor, Daniel 11, a partir do verso... Quer que eu leia aqui para você? Pode ler, Tito. Então vamos dar uma lida aqui, ó. Daniel 11, a partir do verso 31, diz o seguinte: os seus soldados profanarão o templo, acabarão com os sacrifícios diários e colocarão no templo o grande terror. Por meio da bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que abandonaram a sua religião. Mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão o rei. Mestres, sábios, aconselharão o povo, mas por algum tempo serão mortos à espada, ou no fogo, ou serão mandados para fora do país como prisioneiros, ou perderão todos os seus bens. Durante esse tempo de perseguição, o povo de Deus receberá a ajuda de alguns, mas muitos os ajudarão só por interesse próprio. Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será um meio de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até chegar o fim do tempo marcado por Deus. Isso é um texto profético, né, professor? Sim. De Daniel. E aí, o que exatamente está querendo dizer aí, falando sobre esses sábios, falando do tempo do fim, antes de chegar o tempo do fim, como é que é? Olha, Daniel é um livro extremamente importante para os últimos dias, porque Daniel e Apocalipse pertencem à classe de literatura apocalíptica, ou seja, literatura que trata do fim dos tempos. Daniel, resumidamente, depois eu vou indicar até uma literatura para você, e nós vamos fazer ainda algum Na Mira da Verdade especial só sobre a parte profética de Daniel. Na verdade, precisaremos de vários. Daniel, do capítulo 1 ao 6, contém história. Do capítulo 7 ao 12, contém profecias. E do capítulo 7 ao 12, há profecias que se repetem e se ampliam. No capítulo 11, quando nós utilizamos o método historicista de interpretação, o que é o método historicista? Que crê que Deus atua tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, ao longo da história. Então nós não entendemos, por exemplo, a profecia de Daniel 11 como uma referência apenas aos, por exemplo, reis seleucidas, descendentes lá de Alexandre o Grande. Nós cremos que ele tem uma aplicação para o passado, para o presente e para o futuro. Então esse é o método historicista. Então o rei do norte e o rei do sul, em Daniel 11, simbolizam uma batalha final entre Cristo e Roma papal.
Tem a ver com aquela questão do dia de guarda que nós mencionamos no início do programa, certo? Então, pelo método historicistas, entendemos que haverá um momento em que o santuário que será purificado é o próprio santuário celestial. E como que ele foi profanado pelo papado? Vou a Daniel 8, e aí você lê Daniel 8 para você entrar em mais detalhes. O papado assumiu uma função na Idade Média que só pertence a Cristo. De ser Cristo é o único mediador e sumo sacerdote. De acordo com 1 Timóteo 2,5 e Hebreus 8, 1 e 2. Como o papado assumiu essa prerrogativa na Idade Média e criou inclusive a intercessão dos santos, então essa foi uma forma de profanar o santuário celestial. E o santuário celestial será vindicado quando Cristo realmente voltar para nos buscar e ele demonstrar que realmente o único ser que pode interceder pelo ser humano é alguém que esteja a nível da divindade, que é o próprio Cristo. Então, resumidamente, Daniel 11 trata assim, quem compreendeu dessa maneira também foi Sir Isaac Newton, cientista e que estudou também teologia. Ele compreendia um conflito entre Cristo e o papado, profetizado, um conflito ideológico, não é? Profetizado em Daniel 11, certo? Então, resumidamente é isso. Eu recomendo que você leia um livro que é sobre as profecias de Daniel, que ele foi escrito pelo pastor Arilton de Oliveira, apresentador do programa Bíblia Fácil. Ali tem um capítulo em que ele trata especificamente da luta entre o rei do norte e o rei do sul. E aí você vê o papado na profecia. Né? Você vê o papado em Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 11. Então eu recomendo a leitura deste livro, pode ser adquirido com a Casa Publicadora Brasileira, tá bom? Você pode ver os dados da editora aí como aparece na sua tela e solicitar esse livro do pastor Ailton de Oliveira, que é sobre Daniel, e aí você pode se aprofundar em Daniel 11. Quanto aos sábios mencionados em Daniel 12, 4, né, o texto diz, né, que são aqueles que a muitos conduzirem à justiça. Ou seja, aqueles que levarem pessoas ao conhecimento da verdade bíblica e do livro de Daniel serão considerados sábios e brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, é isso que diz o texto. E hoje, Tito, no programa só recebemos perguntas extremamente complexas. É verdade. Muito boas perguntas, viu? Boas as perguntas e que deu para nós fazermos uma abordagem, diríamos assim, resumida por causa do tempo e, infelizmente, vamos responder bem menos perguntas hoje, mas por um bom motivo, né? As perguntas foram muito boas. Deus sabe o momento certo que essas perguntas devem de vir para nós. É isso mesmo, professor. E agora aqui no programa Na Mira da Verdade, não só a verdade, mas você tem aí o momento da mentira. Meu amigo, existe uma crença muito difundida entre o meio católico apostólico romano, mas antes de eu mencionar essa crença, só dizer uma coisa para você muito importante. Este programa não tem a menor dúvida da salvação dos filhos de Deus em todas as igrejas. Então eu já li mais de uma vez aqui no livro Grande Conflito, página 444, 447, que claramente Deus tem os seus filhos em todas as igrejas. E no meio católico apostólico romano, pode ter certeza, tem muitos filhos de Deus mais sinceros que até mesmo no nosso meio protestante. Então, aqui nós não discutimos pessoas, só ideias, tá ok? Agora, há uma crença no meio católico de que Cristo é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Com muito carinho e respeito pelos irmãos católicos, eu quero dizer que esta afirmação é uma mentira. Por quê? Cristo é o fundador da Igreja Cristã Primitiva. Se você ler Atos capítulo 2, Cristo fundou o que chamamos de judaísmo cristão. A Igreja Católica Apostólica Romana é a união de cristãos da Igreja Primitiva com o Império Romano. Então foi uma mescla de cristianismo com o paganismo, na época do imperador Constantino. Então o catolicismo apostólico romano veio a existir ali a partir do século IV,
o cristianismo primitivo é bem anterior. Se dissermos que alguns dos cristãos primitivos fizeram parte da religião de Roma, tudo bem, isso é correto. Agora, dizer que Cristo fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, que ensina a intercessão dos santos, a observância do domingo, no lugar do sábado, você percebe por essas doutrinas, não é? Em desacordo com o cristianismo judaico-cristão, com o judaísmo cristão, você percebe que é totalmente antagônico. Então, Cristo, ele é sim o autor da salvação das pessoas de todas as igrejas, com certeza. Seja no meio adventista, evangélico, católico, não importa. Deus é o autor da salvação de todos os seus filhos, onde quer que eles estejam. Agora, dizer que ele é o fundador do catolicismo romano, isso já não é verdade, é uma distorção do fato histórico para o qual nós devemos ficar atentos. Muito bem, professor, muito bom. Você está vendo aí? Mais uma mentira que foi desmentida. A próxima pergunta chegou pelo nosso SMS e, na verdade, chega para todos os lados. Chega no Facebook, chega no Twitter, chega no blog, mas eu vou colocar aqui a do SMS que diz o seguinte. Sou de Nova Lima, Minas Gerais, meu nome é Bianca, sou da Igreja Quadrangular e eu queria saber o seguinte, alguém que trai o cônjuge pode ser perdoado? Uma traição, professor, de repente o adultério, há perdão? E existem outras perguntas relacionadas também a adultério. Por exemplo, estou com uma companheira aqui pelo Facebook, estou com uma companheira há mais de 13 anos, não somos casados e estamos chegando na igreja agora, mas nós fizemos um termo de união estável. Esse termo vale como um documento legal aceitável pela Igreja Adventista? Podemos nos batizar? Como é que é isso, professor? E outra, tem muita gente que está escrevendo aqui que vivem com um cônjuge já há vários anos, não foi batizado, já tem filhos, e eles querem saber se eles estão em adultério por não ter sido casado, professor. E aí a gente responde essa pergunta da nossa querida irmã da Igreja Quadrangular aí, se adulterar, se pecar, se a traição do cônjuge, há perdão. Olha, graças a Deus pelo Evangelho, que nos dá esperança, certeza de perdão, não é? Eu vou ler um texto que se encontra em 1 João 9, para lhe mostrar, querida irmã, que Deus perdoa qualquer pecado quando há um arrependimento sincero. Então diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto está dizendo que Deus purifica de toda injustiça, não é apenas de algumas, todas. Então, quando há uma confissão e um arrependimento sincero, pode ter certeza, Deus perdoa sim, inclusive o adultério. Um exemplo bíblico, claro, é Davi. Davi, além de adulterar, como nós lemos em 2 Samuel 11, ele manda matar o marido de Batseba para ficar com ela. Então, ou seja, ele adulterou e cometeu um homicídio. E Deus, mesmo assim, lógico, Davi sofreu consequências, porque nós sofremos consequências dos nossos erros, mas Deus perdoou Davi, como lemos ali em 2 Samuel 12. Então, se Deus perdoou o adultério de Davi, é claro que Deus pode perdoar qualquer outra pessoa também. Em relação à união estável, nós recomendamos que seja feita realmente a união civil, não apenas a união estável. Por quê? Nós, como igreja, cremos que uma família, quanto mais segurança prover para os membros da família, tanto para cônjuge quanto para filhos, perante a lei, melhor. Então, o ideal é que, se vocês já estão numa união estável, efetive um casamento. E aí, tudo ficará ok. Nós cremos em Romanos 13, 1 a 4, a importância de nos sujeitarmos às leis do país e na questão da segurança maior dos direitos da família. Então, nós cremos na santidade do casamento e recomendamos que, se você vive numa situação que está com uma pessoa há tantos anos, regularize a união. Agora, isso não significa que você esteja em adultério, não é? Então, se vocês se uniram sem se casar, o que aconteceu foi a fornicação, né? Que é o chamado o sexo fora do casamento. Adultério é quando há uma união indevida de duas pessoas comprometidas. Aí é outra história e podem ter, sim,
telespectadores e ouvintes envolvidos nessa situação. Mas mesmo assim, Deus pode perdoar quando há um arrependimento sincero, tá bom? Então, confesse os pecados a Deus, promova para a sua família uma estrutura cada vez melhor e maior. Isso vai ser mais seguro para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual, para o êxito de todos vocês. Ok, professor, muito bem. Eu queria agora mostrar aqui as pessoas que vieram assistir o nosso programa ao vivo. Já queria agradecer aqui a você, Israel. Dá um olhãozinho para aquela câmera que está lá, dá um tchauzinho para a turma lá, ó. Israel, Nilson e o Maurício que estão aqui com a gente. Obrigado aí por vocês terem vindo conhecer os bastidores do Na Mira da Verdade. E se você algum dia quiser vir aqui também, será um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Professor Leandro, o nosso tempo já está acabando, temos 4 minutinhos aí para o término do programa, mas eu tenho uma pergunta aqui do Facebook interessante. Quem mandou foi a Edna Florenco da Silva. Ela diz o seguinte: sou da Igreja Batista e tenho uma dúvida sobre o dízimo. Eu posso, ao invés de dar este valor na igreja, convertê-lo em ajuda às pessoas carentes? Tenho dúvida sobre isso. Já quis fazer, mas precisava tirar logo esta dúvida. Este dinheiro do dízimo pode ser doado às pessoas mais necessitadas? Professora, a questão do dízimo, nós temos aí só 3 minutinhos. A questão do dízimo, eu tenho que entregar na igreja ou posso usar dele para ajudar outras pessoas, para fazer alguma coisa que eu acho interessante, para alguma missão? Como é que é? Muito boa pergunta dessa querida irmã da Igreja Batista. Muito obrigado, querida irmã. Vou ler para você um texto aqui que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, 13 e 14. Diz assim: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Lendo esse texto com Malaquias 3:10, percebemos que o dízimo deve ser levado à casa do tesouro, ou seja, no templo. E o dízimo deve ser empregado exclusivamente na pregação do evangelho. Então, a oferta para os pobres, isso nós damos de algo além do nosso dízimo. O dízimo pertence a Deus e Ele já destinou para uma causa específica. Então, na verdade, eu tenho que levar na igreja. Exatamente. O dízimo, único e exclusivamente, eu entrego na minha igreja, naquela que eu frequento, naquela que eu sou membro. Exatamente. E eu posso ofertar, aí eu posso essas necessidades. Pegar uma parte da minha renda, que é separado do dízimo. O dízimo, de acordo com a Bíblia, é santo a Deus. Você lê ali em Levítico, capítulo 27. Então, ele é santo para Deus, então Deus separou o dízimo para uma obra específica, pregação do evangelho. Além do dízimo, nós podemos dar, aí a oferta é do nosso coração, de livre e espontânea vontade. Eu posso utilizar parte da minha oferta para os pobres, para um departamento específico de uma igreja, para uma missão. A oferta Deus deixa cada um de nós administrarmos do jeito que nós queremos administrar. A oferta é algo voluntário, que Deus pede também, mas Deus quer que seja assim algo espontâneo, como o dízimo, obviamente. Agora, o dízimo, Deus não permite que nós administremos. Ele quer administrar para essa função específica. Muito bem, professor. Com essa nós vamos terminar o nosso programa Na Mira da Verdade. Eu não posso deixar de agradecer a você que mandou sua pergunta. Tivemos aí 533 perguntas só pelo SMS, mais umas 150 pelo nosso blog e mais de 500 pelo Facebook. Muito obrigado pela participação. Professor Leandro Quadros, se prepara que terça-feira tem mais. Muita gente querendo tirar as suas dúvidas aqui e você sempre está na mira da verdade, meu amigo. Terça-feira a gente se encontra. Um abraço, amigo Tito. Deus abençoe a você, telespectador, ouvinte, internauta. Muito obrigado pelo seu carinho, por suas perguntas. E nunca se esqueça de uma coisa: sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um abraço e até logo. E aqui no programa você já sabe, todos os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Tchau!